Os impactos de Chernobyl foram de múltiplas naturezas, assim. Então, economicamente, eles gastaram muito dinheiro, um dinheiro que eles não tinham no meio de uma corrida armamentista com os Estados Unidos para diminuir os danos. Então, já, primeiro grande efeito que teve na União Soviética. O segundo efeito é um efeito político. Todo grande império, todo grande país que quer ser uma grande força no mundo, eles sempre tentam ter uma base poderosa. Então, pega os americanos, o mito dos pais fundadores. Então, você tem aquela base sólida pelo meio da qual você faz uma estrutura e você constrói a história do seu povo. Nós somos grandes porque no passado nós somos grandes. E desenvolvemos isso. Então, isso não muda na Rússia. Ou na antiga União Soviética. Não altera. Porque os russos, eles são muito orgulhosos da sua própria história. Eles são muito orgulhosos daquilo que eles conseguiram. Então imagina você pegar um país como a União Soviética na época, que eu coloquei o homem no espaço pela primeira vez, que foi o Gagarin. Eu coloquei o homem no primeiro satélite, que foi o Sputnik. Eu venci a guerra contra os nazistas. 7 em cada 11 soldados da Alemanha nazista morreram no fronte soviético. Então assim, eu sou super orgulhoso, eu que ganhei do Napoleão, de repente falar que falhamos miseravelmente e nós criamos um monstro que pode destruir todo o continente. Então assim, politicamente foi um desastre para a Rússia. Foi terrível. Para a Rússia, para a União Soviética na época, mas a Rússia virou a grande herdeira da história soviética. Então foi um desastre. Mas especialmente o caráter humano foi o que teve mais impacto. Porque teve centenas de milhares de pessoas que foram retiradas das suas casas, à força. Você tem efeitos de radiação, então fetos mal deformados, número enorme de câncer. Você tem traumas sociais que perduram e vão continuar existindo por gerações. Então, assim, foi um trauma social enorme. E de um inimigo que você não pode ver. Eu mencionei anteriormente, a Rússia é muito orgulhosa, especialmente da sua história militar. De repente, você tem um povo preparado para uma guerra contra os americanos. De repente, eles lutam contra um inimigo que nunca existiu, que era a questão nuclear. Eles nunca se prepararam para isso. Eles sofreram e continuam sofrendo dessa guerra invisível. E isso muda a sua visão sobre o mundo e sobre a vida e sobre as suas relações, como povo também, né? E a própria série é assim, eles contam, eles veem uma relação de poder, eles contam assim, mas eles tentaram fazer o meio termo. Não foi fazer um drama histórico, não fazer uma história específica, vamos contar o que aconteceu. Mas eles tentaram dar um passo além, que é falar primeiro do sofrimento de um povo e segundo da relação do povo com o governo. Acho que seriam esses dois eixos principais que foram tratados nessa série. Está no centro dessa série falar sobre a relação entre sociedade e governo. Então, como que até mesmo no regime democrático, mas especialmente em regimes ditatoriais, para você manter um status, ou manter a fé da população no governo, ou falar que o governante não erra, você manipula a verdade, manipula o que aconteceu. Você não fala para as pessoas o que aconteceu. Então assim, isso você vê a todo instante, até mesmo hoje. Essa ideia das fake news que todo mundo fala, você vê isso no Brasil, você vê isso nos Estados Unidos, você vê isso na Alemanha. Então, em geral, as pessoas não estão tão preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas com o poder, com a manipulação das pessoas. Elas estão preocupadas com uma visão específica da história que me favorece, ou que favorece os meus companheiros, e não uma preocupação com as pessoas. Então, é importante que isso existiu, isso existe, isso pode existir no futuro. Isso a gente tem que sempre ficar alerta. Quantas mentiras aconteceram? A gente teve uma eleição há pouco tempo no Brasil, nos Estados Unidos, quanta mentira rolou?
Quanto maior, isso pode acontecer numa democracia e numa ditadura, quanto maior é o grau democrático de um país, quanto mais você tem uma pluralidade de visões e ideias, menor é a possibilidade do desastre que aconteceu em Chernobyl volte a acontecer. Então fica essa imagem de quanto maior for a transparência, melhor para um país. Isso não aconteceu lá e foi assim, quantas pessoas morreram por conta disso? Dica de leitura, eu dou 2 dicas de leitura e eu dou uma dica de podcast. Vou começar com podcast. Tem um podcast muito bom, você pode ver, que as pessoas que fizeram a série, eles lançavam a cada capítulo, discutindo cada capítulo sobre a série, dá mais ou menos 1 hora, eles vão falando, fazendo comentários e falando um pouco sobre a história, as alterações que eles fizeram, o que existia, o que não existiu. É muito interessante que se você gostou da série, nossa, vai ouvir isso, porque ajuda e você gosta ainda mais se você entende algumas coisas que você não entende assim, porque você tem uma narrativa, tá? Livros, tem tantos livros sobre a Rússia, mas assim, que mostra bastante sobre Chernobyl e sobre esse contexto soviético, dessa transição, dessa queda, do pós-União Soviética. Eu sou muito fã de uma autora que é a Svetlana Alexievich, que é Prêmio Nobel de Literatura, e eu indico O Fim do Homem Soviético, que fala sobre o fim da União Soviética e dessa ideia de país, de homem novo. E tem um outro que é Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, também dela, que é incrível, é uma narrativa, não é história, mas é um conjunto de depoimentos de pessoas que sofreram com a tragédia, ou que faziam parte desse organismo que existiu naquela época. É muito bom, você entende esses relatos, entende a dor dessas pessoas, entende não, mas você compartilha com essas pessoas isso. E é muito bom. Tem umas coisas históricas também, mas esse para mim é o mais interessante.